The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje nós vamos falar sobre o livro Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, escrito pela inglesa Mary Shelley aos 18 anos de idade. A história é considerada a primeira obra de ficção científica e também pioneira do gênero do horror. Mas vocês devem estar se perguntando: como uma moça assim tão jovem escreveu um livro desses? Vamos voltar no tempo. Por gentileza, nunca mais, ligue o projetor do além. Estamos em junho de 1816. É verão na Suíça e 5 amigos decidem curtir as férias em uma mansão perto de um lago em Genebra. Uma tempestade cai sobre o local e eles ficam dias e dias sem poder sair de casa. Não havia TV, internet e nem rádio. Na verdade, não havia nem luz elétrica. Que tédio! Então, para passar o tempo, é proposto um desafio entre os amigos. Cada um deve escrever uma história sobre fantasmas. Durante essas noites chuvosas, Mary Shelley escreve Frankenstein e acaba vencendo o desafio. O conto fica tão, mas tão bom que 2 anos depois acaba se tornando um romance. Mas afinal, sobre o que trata a obra? Boa pergunta, Maestro Yorick. Frankenstein aborda os limites da ciência e de algo que aflige os mortais há milênios: o conflito existencial. Bem, mas vamos resumir a história. Ela é contada por meio de cartas pelo capitão de um navio, Robert Walton, a sua irmã Margaret. Nessas correspondências, o capitão relata que quando estava no Polo Norte, ele conheceu um náufrago à beira da morte. Como o náufrago foi parar no Polo Norte? Isso é o que toda a tripulação do navio queria saber. O capitão Walton passa a cuidar do homem, que aos poucos vai revelando a sua trajetória de vida e como ele foi parar ali naquele lugar. Diga logo quem é esse homem, Ghostwriter. Trata-se de um cientista chamado Victor Frankenstein. Victor conta a Capitão Walton que desde jovem tinha muito interesse pela ciência e também pelo ocultismo. Ao entrar na faculdade, ele passou a estudar como dar vida à matéria inanimada. Começou a visitar cemitérios, a revirar tumbas e a recolher partes de cadáveres para compreender como é que funcionava o processo de decomposição do corpo. Então, após diversos testes, ele acaba criando um ser de proporções gigantescas, com mais de 2 metros de altura. Assim que a criatura abre os olhos amarelados, ele se arrepende de tê-la criado e sente uma repulsa enorme por ela. Assustado, o cientista foge do lugar. Ao retornar ao laboratório, a criatura não está mais lá. Sem saber o seu paradeiro, Victor tenta levar de novo uma vida normal. Até que um dia, ele recebe uma carta. O seu irmão mais novo, William, havia sido assassinado. Victor retorna para a casa de seus pais e eis que reencontra o monstro ao qual havia dado vida, espiando a sua família escondido entre as árvores. O que o monstro estava fazendo lá? A criatura havia assassinado o irmão mais novo de Victor. Porém, quem acaba levando a culpa pelo crime é uma amiga da família chamada Justine. Victor sabe de toda a verdade, mas não pode falar aos demais que o assassino de seu próprio irmão é o monstro criado por ele. Embora inocente,
Justine é presa, condenada e enforcada. Victor se sente profundamente culpado, mas ele não sabe como agir, ele não pode falar a verdade. A criatura acaba encontrando seu criador e pergunta a Victor por que ele a abandonou após criá-la. O monstro está em profundo conflito existencial, diz se sentir sozinho e desprezado pelos humanos. Victor chega até a ter pena do monstro, mas logo a criatura o chantageia. Como condição para deixá-lo em paz e não matar os seus amigos e também familiares, exige que o cientista produza uma fêmea para lhe fazer companhia. Então Victor volta ao seu laboratório em Genebra e começa a criar a fêmea. No entanto, ele se dá conta de algo. E se a fêmea não quiser ficar com a criatura? Ou pior, e se os dois gerarem outros monstros? Então Victor desiste da ideia e destrói a nova criação. Ao saber disso, por vingança, o monstro mata um dos melhores amigos de Victor. O cientista fica completamente desolado, então adoece e acaba voltando para a casa de sua família para receber cuidados. Passado algum tempo, o cientista novamente tenta retomar a sua vida e acaba se casando com uma jovem. Mas na noite de núpcias, o monstro reaparece, mata a esposa de Victor e foge do lugar. Revoltado, Victor passa a seguir o rastro da criatura com o objetivo de encontrá-la e destruí-la para sempre. Percorre diversos países até que acaba chegando ao Polo Norte, onde encontra o monstro fugindo em um trenó puxado por cães. Victor segue sua criação em outro trenó, porém, em meio a essa perseguição maluca, o gelo derrete e ele fica à deriva no trenó sobre as águas. É então, nesse momento, que a tripulação do navio do Capitão Alton o avista e o socorre. O Capitão Alton passa a cuidar de Victor. Os dois se tornam amigos e o cientista, já enfraquecido devido a uma pneumonia, conta sobre a sua vida e como foi parar ali. Após o relato, Victor falece. O Alton, ao entrar na cabine para cuidar dos rituais fúnebres, vê o monstro debruçado sobre o caixão de seu criador. Os dois conversam e a criatura parece profundamente arrependida. Ele diz que vai fazer uma fogueira e se queimar para a humanidade jamais saber sobre a sua existência. Nisso, o monstro salta pela janela do navio e embarca em uma jangada para então se perder na escuridão profunda da noite e do mar. Obrigado, nunca mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais. Bem, agora vamos saber qual a nossa próxima história. Me acompanhem. Vamos ver. Esse aqui parece muito bom. Maestro Yorick, toque uma música para fazer um suspense. No próximo episódio, iremos conhecer a história de Drácula, de Bram Stoker. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber notificações. O nosso programa fica por aqui. Até breve. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.